Então, vamos lá. Eu vou começar a apresentar algumas técnicas novas que a gente decidiu pesquisar essa semana aqui para nossa empresa, a Wizard. Porque a gente viu que só a gente queria mais coisas, né? O que a gente já tinha estava muito básico, então a gente tinha que ir para o próximo passo, né? Então, a minha parte ficou com a gestão e eu vou mostrar para vocês algumas técnicas que eu achei interessante pro momento que a gente está hoje. Claro que tem muita coisa e também se a gente tentar abraçar tudo, a gente não vai conseguir nada no final. Então pelo que eu estudei, essas aqui foram as principais que eu acho que a gente já consegue aplicar talvez na próxima sprint e daí em diante. Então essa imagem aqui, ela vai exemplificar os níveis que a gente pode priorizar. E isso aqui vai ajudar até na hora de montar tarefa também. Então, a gente sabe que vai vir novas metas aí a partir da próxima sprint. Então, o que que esse quadro aqui ele fala pra gente? É para ir mais ou menos destrinchando, até chegar. Você começa no objetivo principal e vai dividindo entre iniciativa e projeto, funcionalidades, depois a tarefa que aí os devs vão fazer. Então, o objetivo ali, o primeiro lá em cima é o mais grosso mesmo, né? Sem ser muito resumido. Depois, a partir disso, aí que iniciativa que a gente vai ter para alcançar esse objetivo? Sem muito detalhe ainda, mas já dando uma priorizada. Depois a gente vai dividir isso em funcionalidade, porque aí fica mais claro do que o Product Owner, no caso, né, ele espera que a gente entregue no final dessa meta. E depois, quando chegar na parte da tarefa, eu acho que se a gente já souber qual que é a funcionalidade que ele espera que a gente queira, vai ficar muito mais fácil da gente pensar qual tarefa que a gente tem que fazer. Então a gente meio que já fazia isso, só que eu acho que ficava muito assim só na cabeça de cada um. Então eu acho que tendo um quadro, depois eu vou montar um board também, tudo uma ferramenta online e deixar isso bem claro para ficar fácil acesso para todos, porque para a gente desviar do nosso foco é muito fácil. Então a gente tem que estar sempre com esses objetivos bem claros para a gente continuar alcançando a nossa meta. Uma outra ferramenta que eu pesquisei chama Roadmap. E aí eu até coloquei ali, né? É ou não viável? Eis a questão. Eu estava lendo alguns artigos e eu concluí que o Roadmap ele faz mais mal do que bem, porque pois as mudanças já são constantes e é difícil prever se daqui a alguns meses aquela meta ainda faz sentido para os rumos da empresa. Então, por exemplo, o nosso Product Owner vem aqui e fala que ele quer tal funcionalidade daqui 6 meses, por exemplo. Só que talvez quando vai chegando, sei lá, 3, 4 meses, talvez aquela funcionalidade nem faz tanto sentido mais para o nosso usuário final. Então, por que que a gente vai continuar seguindo essa meta, sendo que não vai gerar valor nenhum depois? Então, o que que eu coloquei até uma citação de um CEO de uma empresa que chama Drift, que ele falou: ou eu vou desapontar você entregando exatamente o que pensamos há 6 meses, que era a melhor solução quando ela não é, ou mudando o rumo e tudo e tendo mentido para você. Ou seja, então não adiantou nada se planejar aqueles 6 meses, sendo que até 6 meses atrás poderia fazer sentido, mas talvez na hora que chegou no final, aí você vai ter que mudar o rumo e tudo que você planejou 6 meses atrás praticamente foi perdido. Então o que que eu concluí disso? Então, eu acredito que devemos apenas decidir nossas metas e ir discutindo a cada sprint se estamos no caminho certo para bater a meta e se ela ainda faz sentido para o atual momento que vamos estar vivendo, né? Então, ou seja, é discussão constante entre produto e time de desenvolvimento, né? E ver se aquela meta que a gente concluiu, que a gente decidiu, ainda é viável ou não. E aqui eu vou dar só um exemplo de roadmap, bem simples. Assim, eu acho que a gente tem que usar, só que ele só não deixar ele parado. Decidiu e pronto. A gente tem que voltar nesse roadmap cada sprint para ver se ainda faz sentido. Então, por exemplo, a gente pode aumentar a base de usuários. Aqui que nesse Q1, a gente pode definir
uma meta para ele, de tempo mesmo. Sei lá, uma sprint ou duas sprints. Aí depois reter mais usuários na plataforma, seria o nosso Q2, e alcançar novos mercados Q3 e Q4. Ele já poderia levar um tempo maior. Isso aqui é tudo discutido, isso aqui é apenas um exemplo que eu dei, mas eu acho interessante ter o roadmap, porém não deixar ele muito preso a nada. Ele sempre tem que estar em constante evolução. Aqui é mais uma ferramenta que chama Modelo Kano. E o que é esse modelo Kano? Ele é uma ferramenta que ele é bastante utilizado quando a priorização quer ser focada no usuário. E ela pode ser integrada a pesquisas com o usuário. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui da nossa empresa, né, da Wizard. Quando eu entrei aqui, eu achava que um diferencial muito legal que a gente tinha era, por exemplo, não ter muito papel. Então, tudo, por exemplo, parte do contrato era tudo digital, né, tudo online. É, tanto parte de transações, tudo feito pelo nosso sistema também. O usuário não tem que fazer nada, apenas fechou o contrato. Depois é só ele esperar que o dinheiro caia na conta dele. Só que isso hoje pode ser um diferencial. Só que daqui a alguns meses a concorrência vai ver que a gente está fazendo esse diferencial e talvez ela vai adotar isso. E aí isso já não é um diferencial mais, isso é essencial. Então, por exemplo, se a pessoa for procurar uma imobiliária e aí não tiver contrato digital, ela já vai ser uma coisa que ela não vai querer essa imobiliária. Fala, como assim você não tem contrato digital ainda? Então isso já não é um diferencial mais. E aí eu dei um exemplo aqui de um celular, por exemplo. O que é o essencial dele hoje? Ó? Ligação, SMS, despertador, calculadora, 4G. Depois você vê também a performance dele. Aí o Bluetooth, o NFC, roteador de internet. Mas isso aqui nada faz você comprar esse celular, porque isso aqui se não tiver, assim, você não vai nem querer olhar, né? Agora o que te faz comprar esse celular é a câmera, talvez a qualidade da câmera. Seria o processador, por exemplo, que esse celular tem. Isso é o diferencial. Então eu quero que a gente tenha sempre isso em mente. É buscar novas funcionalidades, o que a concorrência está usando, porque se a gente ficar preso àquele diferencial que a gente tinha alguns meses atrás, hoje talvez ele já não está valendo mais nada. Então isso tem que estar muito alinhado com o time de produto e está sempre renovando isso também. E aqui mais uma ferramenta que são chamadas de releases. E aí eu fiz uma pergunta, né? Trabalhar com release, será que no atual momento que a gente está na nossa empresa hoje, a release vai fazer tanto sentido? E aí eu dei um exemplo aqui de um story mapping, que é o mapeamento da história dos usuários. Então aqui é basicamente o que ele tem que fazer na nossa plataforma. Aqui eu dei um exemplo, por exemplo, de uma livraria, por exemplo, e para a pessoa o que ela tem que fazer para finalizar a compra de um livro. E aí eu dividi ele entre algumas funcionalidades, essa que está escrito na parte roxa, por exemplo, procurar um livro, verificar detalhes, gerencia o carrinho, faz checkout e realiza o pagamento. Isso são as partes principais. Aí depois a gente vai destrinchando, por exemplo, no procurar um livro. O que ela tem que fazer para procurar um livro? Quais as funcionalidades que eu tenho que ter na minha ferramenta para ela conseguir procurar esse livro? E aí depois que eu defino a funcionalidade de cada um, eu venho aqui e eu defino a minha release. Então, por exemplo, eu quero que na release 1, o que é a release? É um pacote de funcionalidades que eu tenho que entregar até uma determinada meta. Então, por exemplo, daqui a 2 semanas, o meu cliente tem que, por exemplo, buscar um livro, ele tem que adicionar um item ao carrinho, depois inserir o endereço, calcular o valor do frete e pagar por boleto. O meu site, o meu e-commerce fizer isso, pelo menos na release 1, eu já vou estar muito satisfeito. Aí depois eu já sei que eu posso partir para a release 2, que eu vou adicionar mais algumas funcionalidades. Porque não adianta eu querer abraçar tudo de uma vez também, que não vai conseguir entregar nada de valor pro final, né, pro nosso cliente. Só que o que acontece da release? Às vezes ela pode atrasar um pouco o projeto. Porque às vezes eu preciso esperar aquele pacote inteiro
ficar pronto para mim conseguir entregar o meu produto final. Ao invés de a cada funcionalidade que eu for entregando, que eu for terminando, eu já pudesse ir subindo para a produção. Então isso tem que ser muito discutido se realmente faz sentido esperar aquele pacote de tarefas ele ser finalizado para ao final da sprint eu subir todas aquelas funcionalidades, ou se faz mais sentido assim que foi terminando, já vai subindo para produção. Aí talvez não faça tanto sentido trabalhar com release nesse momento. Vai depender muito do que a empresa necessita, né? E aqui o que eu falo? Em ambientes de projetos ágeis, é comum sermos questionados se o resultado de uma sprint deve automaticamente se transformar em uma entrega, ou se podemos aguardar o momento mais apropriado. E a resposta padrão disso é: uma sprint ela gera algo potencialmente entregável, algo que está indôneo. Mas se isso vai entrar em produção ou não, vai depender de como você pretende trabalhar com seus releases. E entra nisso que eu estava falando. Por exemplo, se a empresa possui uma política de releases corporativos, onde N produtos precisam entrarem juntos, talvez aí você precise de uma release de 6 meses ou até mais. Aqui é só um exemplo. Então, a definição acho que é isso. A gente tem que decidir com o nosso produto, né, o Product Owner, se ele quer que N produtos entram juntos, ou se a gente pode ir, assim que for ficando pronto, já vai subindo. Isso então é uma coisa a ser discutida também, mas é muito legal trabalhar com release, se for o mais interessante para a empresa nesse momento. Aqui vou dar um exemplo de mais uma ferramenta que chama OKR, chama Objectives and Key Results. Esse OKR ele tem mais a ver com metas. A gente está acostumando agora a trabalhar com meta e eu pesquisei alguma coisa que pudesse trazer mais valor tanto para quem está fazendo, né, para os desenvolvedores, tanto para o produto também. Então, o que é o OKR? Ele é uma forma eficiente de definir boas metas para a sua organização e ajuda a manter o foco e o alinhamento entre todos naquilo que realmente importa. E aqui eu vou dar um pequeno exemplo para vocês. Um homem se deparou com 2 pedreiros e fez a pergunta: o que você está fazendo? E esse pedreiro respondeu: eu estou assentando tijolos. Então ele virou-se para o segundo pedreiro e fez a mesma pergunta. E esse segundo pedreiro disse: eu estou ajudando a construir um lar. Então, tá vendo a diferença? Por exemplo, eu estou assentando tijolos. O cara tá ali, ele só quer saber do serviço dele e depois quer ir embora para casa. Ele não quer saber para que vai servir aquilo. Agora, esse segundo pedreiro que deu a resposta: eu estou ajudando a construir o lar. Ele sabe por que ele está fazendo aquilo. Ele tem um resultado, ele tem um objetivo. Ele não quer só fazer aquilo e pronto, acabou. Ele sabe que aquele serviço dele vai trazer um resultado, seja para ele ou para outra pessoa, nesse caso. Então, isso motiva muito mais ele do que simplesmente subir uma parede. É, aí entra naquilo que eu falei, no segundo PD tinha um propósito maior sobre o que ele estava fazendo. Ele sabia o porquê daquilo que ele estava fazendo. E aí eu deixo uma pergunta para a equipe, né? Todos sabem o porquê estamos executando determinada iniciativa, projeto ou atividade? Às vezes a gente pega aquela tarefa, né, do nosso Product Owner, que estava lá no nosso quadro Kanban, mas a gente nem sabe por que vai funcionar aquilo. A gente não teve uma discussão, não sabe se realmente vai trazer valor ou não. A gente só simplesmente pega e faz. Então é isso que eu quero, talvez, instigar cada um como a gente já faz mesmo, mas cada dia melhorar. Discute por que daquela funcionalidade, porque ela realmente é necessária nesse momento, ou então talvez deixe para um segundo momento. Se realmente for interessante, se coloque no lugar daquela pessoa que vai usar essa funcionalidade depois. Ela realmente vai usar, vai fazer sentido para ela. Porque se não for fazer sentido, a gente gastou tempo do dev fazendo aquilo. Depois, todo o tempo de até subir para produção, foi tudo em vão. Acabou que não gerou resultado para o cliente final. Tudo porque a gente não discutiu antes. Então, e aqui eu dou um pequeno exemplo. Objetivos, né? O que é os objetivos? É o que desejamos alcançar. Então, e eles devem ser curtos, envolventes, inspiradores e desafiadores. Os nossos resultados chaves. Ele mede o progresso em direção ao objetivo. Ele deve ser quantitativo e mensurável.
E se não tem um número, não é um key result. Ou seja, para mim, o resultado-chave para mim alcançar esse objetivo, ele tem que ser quantitativo e tem que ser mensurável. Eu tenho que dar um tempo para mim alcançar aquele resultado-chave, porque senão não é um key result. E aqui eu dou um exemplo. Então, o objetivo que a gente pode usar, por exemplo, na nossa plataforma hoje. A gente pode aumentar nossas receitas recorrentes, tornar a experiência do usuário memorável e aumentar a audiência nas redes sociais. E aí o resultado-chave para mim é alcançar esses objetivos. O que seria? Eu dei um exemplo aqui, aumentar o número de seguidores no Instagram de 1.000 para 5.000. Depois, colher feedbacks com clientes para melhorar a experiência em nossa plataforma. Isso deixaria a experiência do nosso usuário mais memorável. Depois, manter gastos com posts patrocinados abaixo de 5.000. Porque não adianta eu querer aumentar a minha audiência nas redes sociais se eu não tiver um limite, um teto para mim que eu posso gastar com isso, né? Não adianta eu querer aumentar se eu não posso gastar mais de 5.000. Então isso é um resultado-chave também. E aí depois vem as iniciativas que eu vou usar para alcançar esses resultados-chave. Que vão ser contratar produtores de conteúdo especializados, organizar e promover lives semanais no YouTube, que assim eu ia poder aumentar a minha audiência, e redefinir o público-alvo para os posts patrocinados. Talvez não adianta também eu gastar com mais patrocínio no Facebook ou Instagram se eu não estou indo para o meu público-alvo correto. Então tem que pensar em tudo isso quando a gente vai trabalhar com o OKR. Isso aqui também é muito discutido com o produto. E, assim, na verdade, tudo isso aqui tem que ser muito bem discutido para ver o que faz sentido ou não para o atual momento da empresa. Essas ferramentas que eu peguei, eu acho que elas fazem muito sentido para o momento que a gente vai vivenciar agora e são fáceis de implementar. Então, eu acho que vai trazer muito resultado. E finalizo por aqui. Valeu!